Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E você vai ver nesta edição um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, utilizado para facilitar o acesso à justiça. Certidão de óbito. Como realizar alterações quando o documento contém erros. E ainda, convidamos um especialista para esclarecer dúvidas a respeito de uma obrigação que pode dar cadeia se não for cumprida: o pagamento da pensão alimentícia. Então, fique com a gente e acompanhe o Justiça em Questão. O uso da internet e das redes sociais faz acender com frequência a luz de alerta em relação à segurança, em especial quando nos deparamos com mensagens ou endereços estranhos no mundo virtual. Acontece que nos últimos tempos, unidades da Justiça passaram a prestar serviços por meio dessas plataformas. E mesmo se tratando de órgãos públicos, é muito importante estar atento ao nível de proteção e de exposição a que estamos sujeitos. São vários os modelos e marcas. Os aparelhos celulares em uso no Brasil já são mais de 234 milhões, segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Muitas pessoas usam os aplicativos para pedir produtos, contratar serviços e muito mais. Eu uso para assuntos pessoais, profissionais, para entretenimento, para informação. Para tudo, para família, para amigo, trabalho, tudo, estudo, contratar serviço, comprar alguma coisa. Agora, por exemplo, estava mandando informação para os meus chefes do que eu preciso fazer, do que eu preciso dar andamento, tudo pelo WhatsApp. O Poder Judiciário no Brasil também passou a fazer o uso do aplicativo de mensagem. Uma portaria do Conselho Nacional de Justiça permite o uso do WhatsApp como ferramenta para intimações. Há 4 anos, a juíza Cristiana Martins Gualberto Ribeiro, do Juizado Especial de Vespasiano, em Minas Gerais, usa o aplicativo para comunicar os atos processuais às partes envolvidas. A magistrada ressalta que é preciso primeiro ter o interesse dos envolvidos, que assinam um termo autorizando o envio de mensagens, além de se comprometerem a ativar a comprovação de leitura. Encaminha pelo aplicativo essa mensagem e aí a gente aguarda o comprovante de recebimento de leitura da mensagem por até 3 dias a contar da data do envio. Se em 3 dias a gente perceber que a pessoa não fez a leitura, então a gente pega e recorre ao meio ordinário, tá? E se essa situação ocorrer por 2 vezes consecutivas, a partir daí, todas as intimações para aquela pessoa são feitas, então, pelos meios ordinários. No período de isolamento social provocado pela pandemia, a magistrada diz que o uso do aplicativo serviu para aproximar a justiça ainda mais do cidadão, permitindo a realização de audiências. Veio essa pandemia. Com ela, a gente precisou se reinventar em termos de judiciário, de como fazer a prestação jurisdicional. E uma das formas foi a utilização do WhatsApp, não só para fins de intimação, mas também para realização de audiências, né? A gente usa a videoconferência e, às vezes, ela é feita através do aplicativo de WhatsApp. E, com isso, a gente ganhou muita agilidade e uma grande resolução de casos através de acordos feitos com essa ferramenta. A experiência do uso do aplicativo WhatsApp foi adotada por outras unidades jurisdicionais de Minas, chegando até aos juizados especiais em Belo Horizonte. Desde 2017, quando iniciou-se o uso do aplicativo para envio de notificações judiciais, já foram feitas mais de 20 mil intimações eletrônicas em mais de 14 mil processos da primeira instância de Minas Gerais. Em outras comarcas do interior, o WhatsApp faz parte da rotina de magistrados. O juiz titular da 7ª Vara Civil da comarca de Governador Valadares, Lupércio Paulo Fernandes de Oliveira, criou o Núcleo de Conciliação Paralela, NCP7, para realizar audiências de conciliação e mediação. O diferencial neste caso é que as próprias partes e advogados podem pedir a inclusão no grupo virtual. Nós temos um número fixo aqui da Secretaria de Juízo, que é o 33 3279 5839. E esse número foi vinculado ao aplicativo, foi cadastrado no aplicativo do WhatsApp, como sendo o número oficial do NCP7,
e através deles, através desse número, os advogados, as partes entram em contato conosco solicitando a designação dessas audiências, independentemente da tramitação normal do processo. E a partir daí, a gente designa essas audiências, houve a parte contrária primeiro, havendo concordância, a gente designa as audiências num prazo que tem levado em média aí 3 dias. E se as partes fizerem a transação, o processo já fica solucionado e sentenciado. Com uma população de cerca de 330 mil pessoas e atendendo a 7 municípios, a comarca de Governador Valadares apresenta ainda outras peculiaridades. De acordo com o juiz, os impasses que poderiam surgir com a situação atípica são superados pelo uso da plataforma do Núcleo de Conciliação Paralela. Governador Valadares é uma comarca nacionalmente conhecida pelo grande fluxo migratório que tem aqui, sobretudo para a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, para a Europa também, Portugal, os países nórdicos. Se a pessoa mora no exterior, por exemplo, e ela tem o endereço certo, conhecido, informado nos autos, nós temos que mandar uma carta rogatória, que é extremamente demorada e onerosa. Isso custa caro. E com essa plataforma, ambas as partes concordando de participar dessa audiência para resolver o problema, a gente abrevia essa etapa, tanto na questão de tempo quanto de custos. Os termos de um acordo firmado em audiência virtual pelo aplicativo são examinados pelo Ministério Público antes de serem homologados por um juiz. Todo o procedimento é gravado pelo sistema Cisco Webex, o que garante segurança jurídica e acesso ao conteúdo da videoconferência. O promotor Ulisses Lemburg França destaca que todos ganham com o uso do aplicativo e que várias demandas já foram solucionadas por meio da plataforma Núcleo de Conciliação Paralela. O papel essencial nessa velocidade é pela uma jurisdição mais rápida. Nós temos feito divórcio, guarda, várias atividades nesse novo sistema. Esse contato permanece. Você conversa, dá oportunidade para as partes, elas já entram e coloca o CPC na linha também da autocomposição. No próximo bloco, a alteração de dados na certidão de óbito e as notícias do Judiciário Mineiro. Não saia daí, o Justiça em Questão volta já. Nosso assunto agora envolve o chamado serviço extrajudicial, simplificando, os cartórios. Uma certidão de óbito é um documento registrado, feito em papel especial, e mudar qualquer informação ali pode parecer muito complicado. Você vai saber mais sobre como fazer alterações nesse documento quando algum dado está incorreto. Essa é a certidão de óbito, documento expedido pelos cartórios de registro civil no momento do registro da morte de um cidadão. Ela é exigida em diferentes situações, como a realização de inventário que serve para partilha de bens entre os herdeiros. A certidão de óbito é um documento muito importante, por exemplo, para fazer um inventário quando a pessoa falece, ou então para que aqueles dependentes da pessoa falecida, elas requeiram algum tipo de benefício a órgão público, por exemplo, pensão por morte, ou então ela, por algum motivo, quer dar também continuidade ali num benefício de plano de saúde. De acordo com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que representa os cartórios, 2020 foi o ano com maior mortalidade de pessoas no país. 1.400.000 pessoas morreram. 8,6% a mais que em 2019. Em Minas Gerais, segundo o Sindicato dos Oficiais de Registro Civil do Estado, foram emitidas 151.286 certidões de óbitos em 2020, quase 10.000 a mais que no ano anterior. Aproximadamente 50% delas foram retificadas.
A certidão de óbito, bem como a primeira certidão, é gratuito. O documento precisa constar informações importantes, como a hora, dia, mês e ano do falecimento, local da morte, nome completo da pessoa, sexo, idade, cor, estado, profissão, naturalidade, endereço do morto, se era casado, o nome do cônjuge, mesmo quando desquitado, o cartório onde foi o casamento, se deixou o testamento conhecido, se tem filhos e herdeiros, se a morte foi natural ou violenta e a causa. O documento deve conter ainda o local de sepultamento, se tem bens e se era eleitor. São inúmeras as informações que precisam constar na certidão de óbito. Caso o documento tenha alguma informação incorreta, é preciso fazer a correção. Essa pessoa pode ir até o cartório, munido da documentação comprobatória que demonstre onde está o erro e solicitar que o cartório retifique. Se for um erro de fácil constatação, o próprio cartório administrativamente pode processar esse pedido de retificação e no ato mesmo já averba essa retificação e modifica a certidão. Comprovado que o erro foi do cartório, o cidadão não paga pela mudança. Segundo o gerente de orientação e fiscalização dos serviços notariais e de registro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, é muito comum haver a retificação por erro de grafia ou quando não foi inserido o nome de algum filho. É muito comum. Talvez a pessoa tenha 4, 5 filhos. Aí chega lá o declarante, no momento lá também, talvez está nervoso, acaba esquecendo de fazer a referência ao nome de algum dos filhos do falecido. E aí depois basta apresentar lá o requerimento com o documento que comprove essa filiação perante o oficial de registro, que ele vai fazer a averbação e acrescentar. Isso é comum, esse tipo de averbação para incluir nome dos filhos, porque tem um impacto na questão dos direitos hereditários. Então, na certidão de óbito, os filhos que consta aquela relação, no momento de fazer o inventário, tem que acompanhar essa certidão de óbito. Então, por isso que é comum, antes de fazer um inventário, que a pessoa apresente uma certidão atualizada, para ter certeza que não teve nenhuma alteração naquele registro. Mas atenção, caso a certidão de óbito tenha alguma informação falsa, a prática é considerada um crime. Para fazer o registro de óbito, o declarante, que geralmente é o cônjuge, o filho, o parente mais próximo, maior de idade, essas pessoas, elas assinam o assento de óbito, elas assinam um livro de registro de óbito e eles respondem pela exatidão das informações. Lógico que uma omissão, um esquecimento não vai ser penalizado. Agora, as fraudes, informações inseridas ou omitidas de forma intencional, isso aí pode ter a responsabilidade civil e criminal aí do declarante. Você confere agora os fatos que foram destaque no Judiciário Mineiro esta semana. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, participou da solenidade de posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro José Alves Viana, para o biênio 2021-2022. A cerimônia foi realizada de forma virtual. José Alves Viana é pós-graduado em Direito Público, Controle de Contas, Transparência e Responsabilidade. É formado em Medicina e foi deputado estadual por 4 mandatos. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, parabenizou os novos empossados e desejou sucesso ao novo presidente do TCE, conselheiro José Alves Viana. E também ressaltou o excelente trabalho realizado pelo ex-presidente Mauri Torres à frente do TCE Mineiro. A terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inaugurou mais 5 novos centros judiciários de solução de conflitos e cidadania nas comarcas de Bueno Brandão, Borba da Mata, Piranga, Cataguases e São João Nepomuceno. As cerimônias foram realizadas remotamente por meio de videoconferência, por causa da pandemia da Covid-19. Com as 5 inaugurações, os Sejusques estão agora presentes em 217 das 297 comarcas do estado. Magistrados que integram um grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais se reuniram com o novo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Grego. O objetivo do encontro foi apresentar o grupo ao novo secretário. O convite para a reunião partiu do supervisor do GMF, desembargador Júlio César Gutierrez. O
Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu favorável a um casal registrar veículo da família em nome do filho, à época com 5 anos de idade. A 4ª Câmara Civil do TJMG determinou a expedição do alvará pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Os pais ajuizaram a ação em dezembro de 2019, pedindo que o veículo comprado em nome do menino pudesse ser registrado como propriedade dele. Eles alegaram que a demora na liberação do documento causava deteriorização do veículo e destruía o patrimônio do filho. E o presidente e desembargador Gilson Lemes recebeu o prefeito Alexandre Calil, representantes da Fundação Clóvis Salgado, da Pastoral Nacional do Povo da Rua e outras entidades para definirem a prorrogação do projeto Canto da Rua, criado em abril do ano passado. O projeto acolhe diariamente na Serraria Souza Pinto, no centro de Belo Horizonte, cerca de 600 pessoas em situação de rua. Desde o início da pandemia, mais de 5.400 pessoas já foram atendidas. O espaço oferece serviços de higiene pessoal, lavanderia, guarda temporária de volumes e pets, atendimento com profissionais de saúde, alimentação, entre outros. O presidente Gilson Lemes disse que vai continuar intermediando o diálogo entre todas as entidades para prestar um atendimento digno à população de rua. É importante essa atitude do tribunal, do núcleo de voluntariado, buscar dar espaços para essas pessoas vulneráveis, que não têm onde ficar e não têm trabalho. Então é buscar espaço para elas e dar condição de trabalho. E isso tem sido feito com a intermediação do Tribunal de Justiça. A seguir, uma entrevista com o juiz Ricardo Viana esclarece dúvidas sobre pensão alimentícia para ajudar quem paga e quem precisa receber. Não saia daí, o Justiça em Questão volta já. A pandemia da Covid-19 mudou a rotina de muitas pessoas, situação que afetou muitos casamentos. O isolamento social provocado pela pandemia interferiu em cheio na rotina das pessoas. Muitos casais que já vinham com problemas no casamento não aguentaram a convivência por muito tempo juntos dentro de casa. As pessoas não estão habituadas a conviverem, né? Ficam fechados dentro de casa, o marido e a mulher, aparecem as diferenças, né? Devido a pandemia, todo mundo dentro de casa, eu garanto que foi isso aí. Não tem aquela convivência, ficar dentro de casa parado, a ansiedade aumentou. Minha mãe dizia que o homem dentro de casa só dava trabalho. Sujava as coisas, largava a xícara de qualquer canto, jogava as roupas do chão. O empresário Esdras Freitas, que mora em Belo Horizonte, sabe o que a pandemia causou. Separou da mulher dele no final do ano passado. Os dois estavam casados já há 7 anos e com uma filha. As crises com a ex-companheira começaram em junho do ano passado. O convívio dentro de casa aí piorou tudo, né? Depois que convive muito tempo, eu acho que piora as coisas aí. Começa a brigar demais e com a pandemia piorou, né? A crise, a mulher perdeu o emprego, aí só eu trabalhava, ela ficava muito em casa, quando eu chegava ela estava estressada, aí a gente começava a brigar e nos separamos. De acordo com um levantamento do Colégio Notarial do Brasil, no segundo semestre de 2020, mais de 73 mil casais se divorciaram no país. Esse número é 15% maior do que em 2019. Aqui no estado de Minas Gerais, o número de separações bateu recorde. Foram quase 8 mil casamentos desfeitos no mesmo período. O isolamento, aliado com as pessoas ficando realmente em casa e aumentando esse grau de convivência, a gente percebeu aí casais que estavam casados há muitos anos, enfim, que tinham rotinas muito diferentes, né, e quando são colocados ali, obrigados a conviver 24 horas por dia, as coisas, né, desandam. Certamente a gente vislumbra assim, isso como uma das principais razões para o aumento do número de divórcios. Um levantamento feito pelo Colégio Notarial do Brasil comprovou também que os casais mais jovens sofreram um impacto maior por causa da pandemia e acabaram tendo mais divórcios durante esse período. O jovem ele tem uma vida muito dinâmica antes da pandemia, as pessoas estão sempre em compromissos sociais, estão sempre, né, enfim, o casal ele convive, às vezes só os dois, pouco, né, está sempre inserido em outras situações. Então, a gente viu muitos casamentos recentes sendo desfeitos, né, porque rapidamente, né, percebeu que não tinha toda aquela intimidade, e também
No outro extremo também, a gente percebeu casais aí que já vinham com o casamento desgastados. Para se divorciar em Minas Gerais, o valor é tabelado em R$ 446,64, acrescido da taxa de ISS, definida em cada município. Isso para divórcios de casais sem filhos e sem bens. Nos demais, é preciso procurar um advogado e ir ao cartório. A separação pode ser feita ainda por meio virtual. Os requisitos deles são os mesmos dos divórcios feitos em cartório. O primeiro requisito, que todo divórcio tem que ter, como eu falei, é o advogado. O segundo requisito, o casal não pode ter filhos menores ou incapazes. E o terceiro, ele tem que ser um divórcio consensual, não pode haver litígio. Podem haver advogados separados, um para cada parte, mas tem que haver consenso. Um dos serviços da Justiça consiste em esclarecer aos interessados o que pode e o que não pode ser feito em determinadas situações. E um dos temas que mais desperta dúvidas é a pensão alimentícia. E para esclarecer algumas delas, nós recebemos aqui no estúdio o juiz de direito Ricardo Viana, que responde pela 3ª Vara de Família e Sucessões de Contagem. Seja bem-vindo, doutor Ricardo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, estou sempre à disposição quando for preciso. Doutor Ricardo, o que é possível fazer quando um pai ou mãe se recusa a fazer o pagamento da pensão ou comete algum atraso? Nesse caso, o credor dessa pensão deve procurar um advogado ou a defensoria pública para que seja exigido na justiça o cumprimento dessa obrigação alimentícia. E existe um prazo de tolerância para esse atraso, de forma a impedir uma prisão, por exemplo? Não existe um prazo de tolerância. Com um dia de atraso, esse credor já pode buscar a justiça para satisfazer seu direito. Nós localizamos até um termo muito curioso, se chama pensão avoenga. Os avós também podem ser responsabilizados? Explica um pouquinho sobre isso. Sim. Caso os genitores estejam impossibilitados de pagar essa pensão alimentícia, os avós podem ser chamados para complementar ou mesmo, em caso de ausência desses pais, por exemplo, no caso de morte, de pagar uma pensão alimentícia para os netos. Agora, uma coisa que tem acontecido com muita frequência, né? O argumento de que a pandemia inviabilizou esse pagamento, foi a razão de algum atraso. Essa é uma justificativa aceitável para que se atrase ou não se faça o pagamento da devida pensão alimentícia? Mesmo com a pandemia, essa pensão alimentícia é devida, tem que ser paga, mas caso esse devedor da pensão alimentícia comprove que por causa da pandemia ele teve alguma redução no rendimento dele, ele pode procurar a justiça para pedir a redução dessa pensão alimentícia. Por acaso é possível que o responsável, seja o pai ou a mãe, possa pedir a guarda desse filho para se eximir de pagar a pensão? A guarda é sempre concedida no melhor interesse da criança ou do adolescente, nunca simplesmente para eximir alguém de pagar a pensão alimentícia. É possível que um filho de 18 ou 21 anos, que já é considerado maior e capaz, faça uma solicitação para continuar recebendo a pensão após atingir essa idade? Sim, o filho maior de 18 anos que esteja estudando, por exemplo, numa universidade ou mesmo no ensino médio, ele tem direito à pensão alimentícia. E também, caso por alguma doença, algum problema de saúde, ele esteja em possibilidade de trabalhar, de prover seu próprio sustento, ele também pode pedir uma pensão alimentícia. E por acaso essa aplicação da pena do uso da tornozeleira eletrônica pode eximir um responsável legal do pagamento da pensão? Não, o uso da tornozeleira, ou mesmo o cumprimento dessa prisão em regime fechado, eles não eximem o pai ou a mãe, enfim, o devedor da pensão alimentícia de pagar o valor devido. Atualmente, por causa da pandemia, a gente tem observado que muitas vezes tem se optado pela prisão domiciliar com o uso da tornozeleira eletrônica, quando possível, em detrimento dessa prisão em regime fechado. Mas lembrando, mesmo nesse caso, a pensão alimentícia continua sendo devida após o cumprimento dessa prisão. Uma questão muito comum nesses dias é a queixa da elevação do número de desemprego, e uma questão que chega para a gente também diz respeito a essa questão da impossibilidade de pagar por falta de emprego ou por a pessoa estar envolvida agora numa atividade que é de difícil reconhecimento. Um autônomo, por exemplo, poderia solicitar a redução desse valor? Sim. O judiciário não pode fechar os olhos de que a gente está tendo uma crise econômica grave, né? Muito por causa dessa pandemia do Covid-19. Então, um autônomo ou qualquer profissional que tenha tido uma redução
na possibilidade financeira dele, nos ganhos dele, ele pode sim procurar o judiciário para buscar uma revisão, uma redução da pensão alimentícia. E numa relação socioafetiva, o responsável pode ser obrigado a pagar a pensão para o filho da companheira ou do companheiro? Sim, o pai ou mãe socioafetivos, eles têm a mesma obrigação do pai ou mãe biológicos. Então, ele também pode ser demandado a pagar uma pensão alimentícia para esse filho socioafetivo. Dúvidas respondidas. Muito obrigado pela presença, doutor Ricardo. De nada, foi um prazer. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Então comente, proponha temas, participe você também. Envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou encaminhe uma mensagem para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço para você e até a próxima edição.